Artigo 144. O abono de férias, de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de 20 dias do salário, não integrarão a remuneração do empregado, para os efeitos da legislação do trabalho. Artigo 145. O pagamento da remuneração das férias, e se for o caso o do abono referido no artigo 143, serão efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período. Parágrafo único. O empregado dará quitação do pagamento com indicação do início e do termo das férias. Seção 5. Dos efeitos da cessação do contrato de trabalho. Artigo 146. Na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua causa, será devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso, correspondente ao período de férias cujo direito tem adquirido. Parágrafo único. Na cessação do contrato de trabalho, após 12 meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o artigo 130, na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. Artigo 147. O empregado que for despedido sem justa causa ou cujo contrato de trabalho se extinguir em prazo pré-determinado, antes de completar 12 meses de serviço, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de conformidade com o disposto no artigo anterior. Artigo 148. A remuneração das férias, ainda quando devida após a cessação do contrato de trabalho, terá natureza salarial, para os efeitos do artigo 449. Seção 6. Do início da prescrição. Artigo 149. A prescrição do direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração é contada do término do prazo mencionado no artigo 134, ou, se for o caso, da cessação do contrato de trabalho. Seção 7. Disposições especiais. Artigo 150. O tripulante que, por determinação do armador, for transferido para o serviço de outro, terá computado, para o efeito de gozo de férias, o tempo de serviço prestado ao primeiro, ficando obrigado a concedê-las ao armador em cujo serviço ele se encontra na época de gozá-las. Parágrafo 1º. As férias poderão ser concedidas a pedido dos interessados e com aquiescência do armador, parceladamente nos portos de escala de grande estadia do navio, aos tripulantes ali residentes. Parágrafo 2º. Será considerada grande estadia a permanência no porto por prazo excedente de 6 dias. Parágrafo 3º. Os embarcadiços que gozarem férias nas condições deste artigo deverão pedi-las por escrito ao armador, antes do início da viagem no porto de registro ou armação. Parágrafo 4º. O tripulante, ao terminar as férias, apresentar-se-á ao armador, que deverá designá-lo para qualquer de suas embarcações, ou o adir a algum dos seus serviços terrestres, respeitadas a condição pessoal e a remuneração. Parágrafo 5º. Em caso de necessidade determinada pelo interesse público e comprovada pela autoridade competente, poderá o armador ordenar a suspensão das férias já iniciadas ou a iniciar-se, ressalvado ao tripulante o direito ao respectivo gozo posteriormente. Parágrafo 6º. O delegado do trabalho marítimo poderá autorizar a acumulação de 2 períodos de férias do marítimo, mediante requerimento justificado. Inciso 1. Do sindicato, quando se tratar de sindicalizado. Inciso 2. Da empresa, quando o empregado não for sindicalizado.
Artigo 151. Enquanto não se criar um tipo especial de caderneta profissional para os marítimos, as férias serão anotadas pela Capitania do Porto na caderneta matrícula do tripulante, na página das observações. Artigo 152. A remuneração do tripulante no gozo de férias será acrescida da importância correspondente à etapa que estiver vencendo. Seção 8. Das penalidades. Artigo 153. As infrações ao disposto neste capítulo serão punidas com multas de valor igual a 160 BTNs, por empregado em situação irregular. Parágrafo único. Em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada em dobro. Capítulo 5 da Segurança e da Medicina do Trabalho, Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 154. A observância em todos os locais do trabalho do disposto neste capítulo não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições, que com relação à matéria sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos estados ou municípios, em que se situem os respectivos estabelecimentos, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalho. Artigo 155. Incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança em medicina do trabalho. Inciso 1. Estabelecer, nos limites de sua competência, normas sobre a aplicação dos preceitos deste capítulo, especialmente os referidos no artigo 200. Inciso 2. Coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização e as demais atividades relacionadas com a segurança e a medicina do trabalho em todo o território nacional, inclusive a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Inciso 3. Conhecer, em última instância, dos recursos voluntários ou de ofício das decisões proferidas pelos delegados regionais do trabalho em matéria de segurança e medicina do trabalho. Artigo 156. Compete especialmente às delegacias regionais do trabalho, nos limites de sua jurisdição. Inciso 1. Promover a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho. Inciso 2. Adotar as medidas que se tornem exigíveis em virtude das disposições deste capítulo, determinando as obras e reparos que em qualquer local de trabalho se façam necessárias. Inciso 3. Impor as penalidades cabíveis para descumprimento das normas constantes deste capítulo, nos termos do artigo 201. Artigo 157. Cabe às empresas. Inciso 1. Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Inciso 2. Instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. Inciso 3. Adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente. Inciso 4. Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Artigo 158. Cabe aos empregados: inciso 1. Observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item 2 do artigo anterior. Inciso 2. Colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste capítulo. Inciso 3. Conhecer, em segunda e última instância, os recursos voluntários ou de ofício das decisões proferidas pelos delegados regionais do trabalho em matéria de segurança e higiene do trabalho. Parágrafo único. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada. Alínea A. A observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item 2 do artigo anterior. Alínea B. Aos usos dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. Artigo 159. Mediante convênio autorizado
pelo ministro do Trabalho poderão ser delegadas a outros órgãos federais, estaduais ou municipais atribuições de fiscalização ou orientação às empresas quanto ao cumprimento das disposições constantes deste capítulo.